Salve, salve, nação rubro-negra! Mais um vídeo novo aqui no canal, trazendo tudo sobre o mais querido do Brasil. Vamos que vamos, Mengão, vamos pra cima, que o Flamengo vai se apresentar hoje no Ninho do Urubu, visando já o jogo de amanhã pela Copa Libertadores contra o Racing. Vai ser um jogo decisivo. Vou falar também sobre Léo Ortiz, como é que está a situação do jogador. E Paulo Dybala, o Flamengo soltou uma nota sobre o atacante argentino que o Flamengo está possivelmente contratando. E eu vou falar também sobre tudo o mais querido do Brasil. Mas antes, eu peço para você curtir esse vídeo, dar um ativo sininho aí, para a gente trazer todas as informações do Flamengo, tudo que está acontecendo no mais querido do Brasil. Vamos para cima, Mengão. Então ativa o sininho aí, curte esse canal aí, é muito importante aí para o nosso crescimento, tá bom? Então vamos ao que interessa, falando sobre Léo Ortiz, para que todo mundo saiba, ontem ele saiu machucado do jogo, né, preocupando aí a diretoria do Flamengo, os jogadores do Flamengo. O Léo Ortiz, que faz dupla com o Léo Pereira aí, tá mostrando uma zaga muito consolidada pelo Felipe Luiz. Ele conseguiu acertar os jogadores aí no seu posicionamento. O Flamengo é uma das defesas aí que menos sofre gol no campeonato, e a gente conta com ele, né? A gente conta com a recuperação dele, e parece que ele teve um estiramento. Isso aí foi detectado no exame, e os médicos nessa terça-feira já vão acelerar o processo de tratamento do Léo Ortiz o jogo de quarta-feira, que o Flamengo não pode ficar sem ele. O Flamengo conta com ele. O Flamengo, apesar de ter uns jogadores bem qualificados, né, como o Danilo, um jogador de seleção brasileira, que a gente tem total confiança nele também, mas o Léo Ortiz já está entrosado ali com o Léo Pereira, e nessa reta final é fundamental o entrosamento da equipe. A cabeça de área ali com a defesa ali, mais o Rossi ali, eles estão bem consolidados. Então a gente conta com ele, conta com essa recuperação, e vamos ver o que vai acontecer aí de hoje para amanhã. A gente vai aguardar aí as próximas horas para saber se ele vai conseguir se recuperar ou não para esse jogo de quarta-feira. E o tratamento dele vai ser acelerado. Vamos torcer, né, para dar tudo certo. E falando ainda do jogo do Palmeiras e Flamengo, o Gustavo Gomes foi chamado de mentiroso pela CBF, onde ele falou que o juiz desligou o áudio para falar alguma coisa para ele ali, para não ter a gravação. A CBF soltou uma nota falando que é totalmente mentira, que ele estava mentindo sobre isso, que ele estava com desculpas para causar transtorno aí com a imprensa, para falar que teve algum proveito para o Flamengo. Então a CBF mostrou aí no portal da Transparência, falando que não foi nada disso, é tudo mentira, entendeu? Bem feito para ele, para não ficar falando besteira aí na imprensa. Já teve muita polêmica, né, antes do jogo do Flamengo e Palmeiras aí. Vamos dar um basta nisso aí. Aceita que perdeu, aceita que dói menos, entendeu? Nós vamos ganhar esse campeonato, o time vai para cima, a torcida tá fazendo a sua parte do início ao fim, e é isso aí, a torcida do Flamengo tá de parabéns, sim. E agora eu venho falando para vocês também do atacante que teve aí, Paulo Dybala. O Flamengo soltou uma nota aí que o Flamengo estava contratando esse jogador, e o Flamengo soltou essa informação, que não faz sentido trazer ele agora. Não tem como transferir esse jogador agora. O Flamengo sondou esse jogador, o Flamengo mostrou interesse, porém a janela só abre em janeiro. E o Flamengo está num momento decisivo. O Flamengo está em disputa aí do Campeonato Brasileiro, da Copa Libertadores. O Flamengo está focado nisso. O Flamengo não está preocupado em trazer nesse exato momento aí jogadores. O Paulo Dybala é um grande jogador argentino. Ele queria sim voltar pro futebol sul-americano, mas com a sondagem do Flamengo, o Flamengo ainda não se movimentou, só deu uma sondada, e a janela só abre em janeiro, e o Flamengo só vai se pronunciar agora quando acabar a disputa do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. Vamos aguardar aí os próximos capítulos que vai acontecer. Agora eu quero trazer para vocês o chororô do Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, numa entrevista coletiva, que a arrogância dele, né, o mimimi dele, perdeu o jogo, mostrou que é um cara soberbo, sim, entendeu? Apesar de falar muito tecnicamente, mas não aceitou a derrota pro Palmeiras, pro Flamengo. Vamos acompanhar agora a entrevista do Abel Ferreira. Defensivamente foi uma tarde
infeliz do Palmeiras aqui no Maracanã. Obrigado, Abel. Eu não percebi muito bem a tua pergunta, pode ser mais específico? Se o Palmeiras entende, apesar de toda a reclamação, sobretudo nos lances do primeiro tempo, se dá para desconectar a reclamação para olhar para a atuação também, ou se entende que a reclamação da arbitragem influenciou diretamente no placar de hoje? Do árbitro especificamente não vou falar, nem da atuação do árbitro. Os lances estão aí, todos nós vimos, e cada um tira as suas ilações. Em relação ao jogo, acho que entramos muito bem no jogo desde o início. Do outro lado, uma equipa com excelentes jogadores, muito bem treinada, mas primeira vez que com a nossa baliza acabam por fazer golo. Nós tivemos 10 minutos, 4 ou 5 cantos seguidos, mais um penalti que devia ter sido marcado, mas enfim, não conseguimos, sofremos esse golo. Entramos no jogo outra vez, continuamos com o mesmo ritmo, não deixar o adversário jogar, e volto a referir, um adversário com muita qualidade, com grandes jogadores, muito bem treinada, a não precisar de fatores externos para jogar o seu futebol, mas infelizmente nós não conseguimos entrar mais cedo no jogo na segunda parte, apesar, como tu disseste bem, tivemos aqui e ali uma situação ou outra em termos de eficácia de passe que nos saiu prejudicado, e neste tipo de jogos contra equipas com jogadores que não precisam de muitas oportunidades para fazer golo, foram altamente eficazes. Uma equipa que fez, não sei, metade dos remates que nós fizemos, mas acabou por vencer o jogo. Estou muito orgulhoso daquilo que a minha equipa fez, do primeiro ao último segundo, e dar os parabéns também ao Flamengo pela vitória. Engraçado que ele não reclamou do juiz quando deu o pênalti pro Palmeiras lá contra o São Paulo. Isso aí ele não falou, né? Agora ele veio falar que foi pênalti do Gustavo Gomes. Eu marcaria sim pênalti se ele tivesse seguido o mesmo critério até o final. Porém, ele por o juiz não ter marcado o pênalti, ele manteve um critério até o final. Então, já que ele achou que não era pênalti aquele tipo de lance, então nenhum tipo de lance parecido com aquele foi falta ou pênalti. Tanto que o Arrascaeta sofreu um empurrão no gol do Palmeiras, ele não deu falta, foi claramente empurrado, todo mundo viu. E o empurrão também do Pedro, no zagueiro do Palmeiras. Ali foi uma disputa de espaço, onde foi um empurrão, onde foi seguir o lance normal. O juiz europeu, ele não dá esse tipo de falta, não adianta. E a gente brasileiro, o futebol brasileiro é acostumado com esse tipo de falta. Por isso que o futebol brasileiro às vezes sofre quando joga Libertadores, porque o juiz sul-americano também não costuma dar falta, entendeu? Não costuma dar lance bobo e falta. Então isso aí serve de aprendizado tanto pro Flamengo quanto pro Palmeiras, para se adequar a quem está apitando, aos jogos dos juízes, que cada um tem um critério diferente. Então fica aí um alerta para todo mundo. E eu queria te agradecer aí a sua audiência. Curte esse vídeo aí, curte esse canal, que daqui a pouquinho tem mais notícias sobre Flamengo e Racing. O bicho vai pegar no Maracanã. Os argentinos vão vir aqui e nós vamos ganhar deles dentro do Maracanã. Valeu, obrigado aí pela sua audiência e até o próximo vídeo.